Caríssimos fiéis, nesta quarta-feira de cinzas, no sermão, o Padre Daniel nos falou dos benefícios e da importância do jejum, do grande benefício espiritual que nós temos ao nos privar da comida e da bebida. Ou seja, não apenas o jejum espiritual ao qual nós somos chamados durante a quaresma, mas o jejum concreto, sensível, da privação do alimento nos dias de penitência. Hoje, então, abordarei uma obra quaresmal que é, segundo os padres da Igreja, ainda maior que o jejum, e que é ou esquecida ou desprezada em nossa sociedade materialista e individualista, corrompida por falsas doutrinas de esquerda e de direita, doutrinas estas que negam e corrompem a caridade cristã. Falo, meus caros, da esmola, que é muitas vezes esquecida de nós, sob as mais diversas desculpas, seja pela adoção de uma imbecil meritocracia protestante, tão divulgada pelos liberais, seja pelo próprio juízo temerário, seja por uma patente falta de generosidade. E assim, aqueles que se dizem católicos, mas sequer pensam em dar esmola, ou estão sempre prontos a negá-la, muitos se assemelham aos fariseus, que, como bem nota São João Crisóstomo, pagavam e promoviam o dízimo, até nos mais ínfimos e desprezíveis detalhes, mas nunca davam esmolas, sendo justamente por isso condenados por Nosso Senhor. Se as leis eclesiásticas sobre o jejum foram brutalmente relaxadas ao longo da história, chegando a ter somente 2 dias de jejum obrigatoriamente prescritos, muito embora toda a quaresma continua devendo ser dedicada à penitência por cada um de nós, e a penitência inclui o jejum, a Igreja nunca fixou normas específicas para a esmola. Afinal de contas, cabe do juízo prudencial de cada um saber quando e quanto dar. No entanto, a Igreja jamais relaxou o chamado à esmola. E afinal de contas, meus caros, a esmola nada mais é do que o exercício mais direto e mais concreto da misericórdia. É o exercício mais prático e comum da caridade para com o nosso próximo, como nós vemos nas obras de misericórdia corporal, que inclusive foram listadas por Nosso Senhor ao exprimir o que será cobrado de nós no dia do juízo. E são elas: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. E claro, devemos também socorrer o nosso próximo, não somente em suas necessidades materiais, mas também nas suas necessidades espirituais. E por isso nós temos as obras de misericórdia espiritual, que é ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram,
perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. E o que nós temos nessas duas listas nada mais é do que os diversos desdobramentos do preceito da caridade. Ou seja, não se trata de uma obra de justiça, não se trata de dar de comer a quem merece, ou então dar de comer a quem busca o seu alimento pelo trabalho. Não é dar de comer àqueles que estão trabalhando, ou então dar de comer àqueles que realmente mostram que não tem como trabalhar para conseguir a sua comida. Não, dar de comer a quem tem fome. E outra questão muito importante, não são sugestões ou conselhos. Trata-se do preceito supremo da caridade. E Deus nos cobrará se nós cumprimos este preceito da caridade. Não são sugestões ou conselhos, trata-se de amar a Deus pelo exercício do amor ao próximo. As obras de misericórdia são o cumprimento do preceito da lei divina. Mas, mais do que isso, antes de ser um preceito divino, é um preceito da lei natural. Ou seja, mesmo o homem ignorante das verdades de fé é capaz de, pela própria razão, compreender a obrigação de realizar obras de misericórdia para com o seu próximo. Afinal, sendo um animal social que necessita de seus semelhantes para suprir todas as necessidades da sua vida, o homem sensato vê o quanto o bem do outro é um bem para ele próprio, não somente por um interesse, porque poderia ser ajudado, mas pelo próprio bem comum que é decorrente do bem do próximo. E assim, meus caros, o ensinamento de Nosso Senhor não deixa nenhuma dúvida sobre a questão. A esmola não é um conselho, como o conselho da pobreza monástica, é um mandamento decorrente do preceito supremo da caridade, e não da justiça. A esmola não é para quem merece, mas para quem precisa. E nós somos todos obrigados a obedecê-lo sem nenhuma exceção. E se nós lermos os sermões dos padres da igreja para a quaresma, nós ficaremos espantados com a firmeza com que tratam o dever da esmola. São Leão Magno diz que ninguém se gabe de quaisquer méritos de uma boa vida se lhe faltam obras de caridade. Não confie na pureza de seu corpo se não for purificado pela purificação da esmola, pois a esmola apaga o pecado, mata a morte e extingue o castigo do fogo perpétuo. São Gregório de Nissa diz que existe uma espécie de jejum que não é corporal, uma disciplina espiritual da alma, uma abstinência do mal, e foi como meio para isso que foi prescrita a nossa abstinência de alimentos. Portanto, eu lhes digo, jejuem de fazer o mal, disciplinem-se da cobiça, abstenham-se de profetas injustos, matem de fome a ganância de Mamon, não guardem em suas casas nenhum tesouro roubado ou fruto de fraude, libertem-se de todos os laços de injustiça e atem os nós de vossos juramentos, partam o pão com os famintos, abrigai os pobres e os mendigos em sua casa. Quando vires o nu, cobri-o, não desprezeis a tua própria carne. Finalmente, São João Crisóstomo, depois de falar
ao seu rebanho e assegurar-lhes o quanto é importante o jejum, lembra-lhes, no entanto, que nosso Senhor não disse: aprendam de mim o quanto jejuei, mas aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Diz o Santo Patriarca: evidentemente eu reverencio o jejum. No entanto, não devemos esquecer que é ele o mais baixo na categoria das boas obras. Fazer esmola, diz ele, é uma obra maior que milagres para alimentar os famintos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obra maior do que ressuscitar os mortos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém faz milagres, é um devedor de Deus. Mas quando se dá esmola, Deus é o seu devedor. Deus é nosso devedor pela esmola. Meus caros, são palavras fortes e ele não é o único a utilizá-las. Santo Agostinho também afirma que Deus se faz nosso devedor quando damos esmolas por amor dele, e não porque ele tenha recebido algo de nós que deva devolver. Não, afinal de contas, não recebendo nada de nós, ele nos promete tudo. Nos promete o céu, afinal de contas, ele nos amou primeiro. O que ele nos dá é a sua própria vida e a sua própria felicidade. E ele nos dá pela nossa união com ele, pela graça. O fato, meus caros, é que quanto mais nós nos libertamos do homem velho, quanto mais nós nos libertamos dos grilhões do pecado, do mundo e da nossa própria carne, mais nós correspondemos ao amor de Deus. E assim, correspondendo ao amor de Deus, sem lhe acrescentar nada, mais nós nos enchemos dele e nos dirigimos à recompensa eterna que já se inicia nessa vida pela graça. Quanto mais nós nos esvaziamos dos apegos da carne, do mundo e do pecado, mais nós nos enchemos de Deus e mais nós teremos essa recompensa que Ele próprio nos dá. E essa correspondência à caridade de Deus, meus caros, se dá pelo exercício da caridade, que deve guiar a nossa vida e deve, sobretudo, guiar nesta quaresma a nossa penitência. Seja pela oração, que é o exercício da nossa caridade para com Deus, seja pelo jejum e toda a mortificação, em que, disciplinando a nossa carne, nós exercemos a caridade para com nós mesmos, seja pela esmola e toda obra de misericórdia espiritual para com o nosso próximo, em que nós exercemos a caridade com o nosso próximo, nós estaremos nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Deus. Ir ao socorro do próximo em seus sofrimentos, em suas misérias, é amar a Deus no nosso próximo. E assim é unir-se a Deus e desapegar-se do mundo, fazendo bem ao próximo. Ou seja, assim como a oração e o jejum, a esmola é parte integrante de nosso abandono do pecado e da nossa conversão a Deus. Por isso mesmo, vemos que quando se arrependeu e se converteu, Zaqueu, após receber Nosso Senhor em sua casa, deu metade dos seus bens aos pobres, que não é pouca coisa. E assim diz São Leão Magno, que a mão do pobre é o banco de Deus. Deposita no céu o seu tesouro quem alimenta o Cristo no pobre. As esmolas apagam qualquer culpa contraída nesta morada terrena, já que a caridade encobre uma multidão de pecados. Sem dúvida, meus caros, beneficiamos a nossa própria alma cada vez que socorremos por misericórdia a indigência alheia.
Compadecem-se dos pobres os que pretendem ser poupados por Cristo. Não duvidemos ser dado a Deus, diz São Leão Magno, aquilo que se gasta com o indigente. Nada é mais proveitoso do que unir aos jejuns razoáveis e santos, bem como as nossas preces, as obras de caridade para com o próximo. E assim, meus caros, a esmola é ao mesmo tempo jejum e oração. A esmola é uma forma de jejum, pois requer de nós que renunciemos a algo, que façamos um verdadeiro e sensível sacrifício. E porque é um sacrifício, é também uma forma de oração. Diz o pai de Tobias a ele, que para todos os que praticam a caridade, é uma oferenda valiosa diante do Altíssimo. E o anjo que apareceu a Cornélio centurião, disse a ele que tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. A esmola é uma forma de adoração capaz de neutralizar a idolatria da avareza. A esmola é uma oração. E isso os nossos antepassados sabiam muito bem. Antigamente, se oferecia esmola por amor de Deus. Se colocava uma oferta no tronco de Santo Antônio nas igrejas, no cofrinho que ia para as obras de Santo Antônio, ou para o tronco, para o cofrinho que ia para as obras das benditas almas do purgatório. Pedia-se esmola por amor de Deus, dava-se esmola por amor de Deus, como se reza uma jaculatória. É justamente as falsas doutrinas do marxismo que transforma a esmola numa obra unicamente social, para resolver um problema unicamente social, que tira esse aspecto sobrenatural, bem como o liberalismo, que vê na esmola algo inútil, pois não vai resolver o problema da pobreza daquele indivíduo. A esmola não é para isso, a esmola é para a glória de Deus e para o bem das almas. E assim, meus caros, é patente que todo o valor da esmola, como de toda boa obra, está na caridade com que ela é feita, para a glória de Deus e para o bem das almas. Nós buscamos aliviar o sofrimento corporal ou espiritual do próximo, para que ele se aproxime de Deus, amando-o, para nós nos aproximarmos de Deus e para que Deus seja glorificado. Não para resolver algum problema social, muito menos para apagar alguma dívida social, nem para reconhecer o mérito de alguém, nem para fazer algum manifesto político, muito menos, não é para se sentir bem ou aparecer, nada disso. Sejamos verdadeira e integralmente católicos, meus caros, e vejamos na esmola dada todo o poder que tem a caridade. Claro, devemos ser sempre guiados pela prudência e pela ordem da caridade, sem ir contra os deveres de Estado. Por exemplo, deixando de dar o alimento à própria família para dar aos necessitados. Sem ir contra a prudência, nem contra a ordem da caridade, mas devemos ter uma verdadeira generosidade dentro da caridade. Então devemos ter verdadeiramente uma generosidade da esmola. O pai de Tobias aconselha o seu filho da seguinte maneira:
segundo o que tiveres, conforme a importância dos teus bens, dá a esmola. Se tiveres pouco, não receies dar a esmola desse pouco. E São Paulo diz aos Coríntios: dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, sejamos generosos e confiemos em Deus, que Deus nos dará com mais generosidade ainda. Se temos pouco, demos o possível desse pouco. Outrora, quando se tinha verdadeiramente uma noção sobrenatural da esmola, como verdadeiramente uma penitência e uma oração, os próprios pobres, aqueles que ganhavam menos na sociedade, se juntavam para dar um pouquinho daquilo que tinham, para juntamente fazer alguma oferta. Os próprios mendigos, outrora, eles próprios davam algo de esmola para aqueles que tinham ainda menos. Por quê? Por causa que tinham uma visão verdadeiramente sobrenatural desse ato. Claro, também tenhamos prudência no ato de dar. Jamais colaboremos com o mau uso que será feito desse auxílio. Como, por exemplo, se alguém pede para se embriagar, para fazer uso de narcóticos. Mas lembremos sempre que a esmola não é um pagamento. Não precisamos saber o que será feito para cada centavo, com cada centavo dado. Diz o pai de Tobias a ele: dá a esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus não desviará de ti. E assim, meus caros, que nossa caridade se afervore cada vez mais. Como diz Santo Agostinho: o que fizeres ao mendigo, Deus fará contigo. E São João Crisóstomo também diz: queres honrar o corpo do Salvador? Não o desprezes quando estiver nu. Não o honres na igreja com vestes de seda, enquanto do lado de fora ele está nu e entorpecido de frio. Aquele que disse: isto é o meu corpo, e o fez com a sua palavra, é o mesmo que disse: vistes-me com fome e não me destes de comer. E ainda: quando não fizeres isto a um destes pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. Meus caros, que nós nos tornemos então esmoleiros de Deus, e que nós demos esmolas, imitando a sua generosidade para conosco. Façamo-lo com fé e com generosidade, porque Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra, para empregar em alguma boa obra, como diz São Paulo aos Coríntios, e assim vos tornareis ricos para toda a generosidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.